Bom, vamos lá então, gente. Boa tarde. Boa tarde a todas, todos. Eu sou a Silvia, eu sou vereadora por um mandato coletivo, a cidade é sua, do PV, e agora estamos na direção da Escola do Legislativo. A Escola do Legislativo, para quem não conhece, é um ambiente fora gabinete. Então, além do gabinete, a gente tem a escola que trazemos palestras, oficinas de temas relacionados à cidadania, políticas públicas, democracia. Então, tem sido bem bacana, nós estamos na direção, o vereador Pedro Kawai na coordenação, e tem um conselho da escola, onde tem outro vereador, tem a Ana, secretária, que está aqui, obrigada, Ana, e tem alguns diretores e 2 professores, um de uma instituição particular, da Unimep, e outro de uma instituição pública da Exalc. Então, esse conselho analisa todas as temáticas, todos os cursos que são propostos mês a mês para essa escola. E está bem bacana que, embora online, tem participado muita gente. Nós estamos agora com 32 participantes na sala, numa quarta-feira à tarde. Então, fico bem feliz que, embora toda essa tristeza aí da pandemia, todo esse momento ruim, dá para a gente participar, e tem gente de longe participando. Na palestra de segunda-feira sobre monitoramento das águas, tinha o pessoal do Acre, ontem também tinha pessoal de Cordeirópolis. Então, é bem interessante essa dinâmica também, Pelo menos propicia que pessoas de mais longe aí possam participar. E hoje, ainda na semana, que comemora o Dia Mundial da Água, hoje nós vamos ter a apresentação de rios urbanos e desenvolvimento sustentável, com a professora Juliana Alencar e o Demóstenes Ferreira da Silva Filho. O professor Demóstenes já é figurinha carimbada aqui, já tem colaborado bastante com a gente, inclusive trouxe também um ciclo de debates de arborização urbana, junto com outros professores no ano passado, participa também de alguns fóruns que o gabinete puxa, então a gente já conhece. E eu queria também aqui agradecer a Mônica, que é extensionista aí do projeto Ponte, depois se ela quiser até falar um pouquinho, que fez toda essa ponte com a gente para que isso acontecesse. A gente já está há algum tempo querendo discutir a questão de rios descobertos, como foi falado no SESC, numa exposição há um tempo atrás, descobrir os rios que estão por baixo das nossas ruas aí, e não deu certo por uma série de motivos lá com o pessoal que trouxe essa exposição Rios Descobertos, e a Mônica persistiu aí em fazer esse intermédio, e hoje nós vamos estar aqui discutindo rios urbanos e desenvolvimento sustentável. Imagino que os professores vão passar por uma questão aí de drenagem, por uma questão de canalização. Eu vi aqui o currículo da professora Juliana na área de infraestrutura, bem bacana. Eu também sou engenheira civil, então gosto bastante desse tema, trabalho com urbanismo há muito tempo, então acho que vai ser proveitoso para todos nós aí. Então vamos começar, eu vou ler os currículos aqui, antes de mais nada. Quem vai começar é o professor Demóstenes. Ele é professor livre docente da Universidade de São Paulo, coordena atualmente 3 disciplinas de graduação e 2 disciplinas de pós-graduação. Coordenou o curso de pós-graduação em recursos florestais da USP entre 2016 e 2020. Possui larga experiência em ferramentas de diagnóstico de árvores, é líder do grupo de pesquisa de silvicultura urbana do CNPq, atua na área de recursos florestais e engenharia florestal, com ênfase em silvicultura urbana. Eu já vou dar uma lida no currículo da doutora Juliana também, Demóstenes, aí se acabando a sua, ela já entra. A professora doutora Juliana Alencar
Possui doutorado e mestrado pelo Departamento de Engenharia Hidráulica e Ambiental da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, EPUSP, pós-doutorado pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, na área de Infraestrutura Verde-Azul, professora na FATESP e no Programa de Educação Continuada da PoliUSP, consultora em projetos de infraestrutura urbana, estudos hidráulicos, hidrológicos e de revitalização de bacias hidrográficas. Então, sejam todos bem-vindos, acho que vai ser uma tarde super produtiva. Vamos pensar em meia hora cada professor para que a gente abra o debate aí, porque acho que as pessoas vão querer se colocar bastante. Então, é com vocês, Demóstenes, pode iniciar. Obrigada. Muito obrigado, Silvia. É uma satisfação estar aqui novamente, é uma satisfação ver aqui também que, novamente, como espectadores, a gente encontra os nomes que participaram no passado também. Fechou, Demóstenes. Abriu de novo? Abriu, pode falar, pode falar. Ele fechou sozinho. Então, é uma satisfação muito grande poder estar aqui e ter também, dividir esse espaço aí com a professora Juliana. É uma satisfação. Bom, o que eu tenho a colocar, gostaria de ser um pouquinho instigante no quesito de água, né? Mas também da gente pensar a qualidade de vida das nossas cidades. A gente está passando por um período muito diferente, né? Até mais longo do que pensávamos, né? Ano passado, nós pensávamos que essa pandemia iria ficar em 2020, mas nós estamos em 2021 e parece um pouco longe, né? Um pouco distante isso de terminar. Então, como as nossas cidades foram impactadas pela pandemia e o que tem a ver com a água, tem a ver com isso, né? E os rios urbanos têm a ver com isso, né? Então, vamos pensar um pouquinho. Então, uma pergunta, onde queremos chegar com as nossas cidades, né? Talvez todo mundo pense em ter uma cidade melhor, com certeza, né? Em viver melhor, né? Mas a gente talvez não consiga chegar todos aonde cada um quer, né? Até onde nós podemos chegar, né? Com as nossas cidades, né? E a questão das pandemias. Tem essa pandemia, mas nós somos assolados hoje em dia com população mundial muito grande por várias pandemias, né? Tem o H1N1 e outras pandemias que provavelmente ainda virão, né? E como que fica a questão do transporte, né? Transporte público, né? A mobilidade urbana, né? Com a questão da pandemia e com a questão da drenagem. Então, nós sabemos que as nossas cidades, principalmente nessa época do ano, nas chuvas mais fortes e mais intensas, com volumes de água maiores, né? Sempre nós temos aí nas cotas mais baixas do terreno alagamentos, inundações. E justamente nessas cotas mais baixas, aonde a água vai correr, vai chegar, às vezes muito rapidamente, é que nós localizamos as nossas avenidas. E as nossas avenidas, muitas delas, exatamente na drenagem das nossas microbacias, onde ficam os nossos córregos e rios. Então, nós temos aí muitas avenidas que são assim. A Armando Salles, aqui em Piracicaba, é um exemplo, né? Ela está sobre o córrego Itapeva, né? Então, nós temos, pelo menos uma vez, duas no ano, inundações lá da avenida, muitas vezes quase inteira, né? Acho que 2019 aconteceu isso, 2018, e é um grande transtorno, né? Com problemas para a mobilidade para todos. Isso ocorre em Piracicaba, ocorre em São José do Rio Preto, ocorre nas cidades de porte médio grande do estado de São Paulo,
e sobremaneira na cidade de São Paulo, né, que é a maior cidade. E o modo de construção, de urbanidade de Piracicaba, de São José do Rio Preto e outras cidades, foi puxado por São Paulo, né? Então, nós temos aí questões de rios lacrados, que causam interrupção na mobilidade e agravam o quadro de pandemias em chuvas de verão, aí, com chuvas de 16 a 25 milímetros. Né? Então, são problemas de drenagem. A nossa drenagem é uma drenagem que busca fazer com que a água escoe rapidamente, né? E muitas vezes, talvez, a gente tenha que repensar essa questão, né? E aí entram as árvores também nas nossas microbacias urbanas como uma alternativa para melhorar o sistema, para maximizar o sistema de drenagem. E aí a gente já pode começar a falar, talvez, de uma microdrenagem. Será que essas árvores elas podem ajudar, né? Então, aqui nós temos um aplicativo, uma página da Prefeitura de São Paulo chamada GeoSampa, que é muito interessante porque concentra dados, né, dados e mapas, é uma grande mapoteca digital com todas as bases cartográficas da cidade de São Paulo, incluindo a hidrografia, né? Então, nós temos aí desde ortofotos até a massa d'água, as represas, né? E a hidrografia presente dentro do limite do município de São Paulo. Então, eu peguei alguns dados que existem lá no GeoSampa, né? E comecei a confrontar no SIG, no QuantumGIS, que é o SIG que nós usamos no nosso laboratório de silvicultura urbana aqui da Exalc, no Departamento de Ciências Florestais. E aí nós podemos ver que na linha da hidrografia, onde estão os nossos rios, também estão as nossas avenidas. Então, acontece isso com muita frequência na cidade de São Paulo, né? Então, você tem ainda, na cidade de São Paulo, com a grande massa construída, você tem o agravamento de questões microclimáticas, notadamente ilhas de calor na cidade de São Paulo. E aí você também tem um fenômeno da ilha de calor, que é o aumento de fortes chuvas nas cidades. Então, isso é um fenômeno que já foi diagnosticado em Campinas e em São Paulo também. Nós temos um projeto lá em São Paulo, que é com medição de temperatura do ar e a quantificação da cobertura arbórea da cidade de São Paulo. Então, aqui nós temos esse projeto, essa imagem colorida aqui à direita da apresentação, onde você tem manchas aqui de temperatura, né? E aqui em preto, os pontos são pontos que estão medindo a temperatura do ar nos quintais de casas de voluntários. Então, foram voluntários que permitiram que a nossa equipe fosse lá instalar sensores microprocessados, temperatura e umidade, ligados na internet dessas pessoas, né? Então, a gente tem muito a agradecer a todos esses voluntários na cidade de São Paulo que possibilitaram esse tipo de intervenção aí, de pesquisa colaborativa, né? Porque é muito difícil a gente colocar sensores nas calçadas e pensar na segurança desses equipamentos, né? Então, foi uma maneira da gente trabalhar. Essa aqui é a interpolação dessas temperaturas num determinado momento aí da pesquisa, né? E aqui, à esquerda, em verde, nós temos a vegetação, cobertura arbórea, em todo o perímetro da cidade de São Paulo, do município de São Paulo, incluindo a cidade, as vias públicas e todo o tecido urbano da cidade. Então, pensando em chuva, né, aqui em Piracicaba, nós temos um dado muito interessante, que é o tempo, né, das chuvas de verão, né, os temporais, né? Então, as chuvas mais intensas de 1 hora, mas 70% da água da chuva cai nos primeiros 20 minutos. Então, esse aqui são dados de 66 a 2000, mostrando aí que cerca de 20 milímetros e
70% desses 20 milímetros, aí próximo de 16, né, milímetros, vai cair aí nos primeiros 20 minutos, pessoal. Então, isso é uma intensidade muito boa, né? Um volume de água muito grande. E isso vai nas superfícies impermeáveis, né? Então, você pensa, poxa vida, se eu tenho uma microbacia cheia de asfalto, seja cheia de concreto, de prédios, né? Tudo impermeável, quintais impermeáveis, essa água vai escoar rapidamente pelas tubulações de drenagem e vai chegar lá na cota mais baixa do terreno. Podemos pensar assim, na Cidade Alta, em Piracicaba, e a água chegando ali na Armando Salles, né? E causando problemas. Então, você tem uma característica de Piracicaba, mas da região inteira, da região de Piracicaba. São Paulo também acontece chuvas semelhantes, mas São Paulo tem um problema de mobilidade muito grande, né? De uma população grande que faz um movimento pendular todo dia para ir para os postos de trabalho. E aí a gente pode pensar, poxa vida, tanta gente pegando trem e ônibus, né, aglomerando, e essa pandemia, né? Então, é uma característica da cidade de São Paulo que, na minha opinião, deixa a cidade muito, mas muito vítima, né, dessa pandemia e de outras que virão, né, porque você tem uma grande população que todo dia vai aglomerar, né, no transporte público. Então, você vê aqui os municípios da Grande São Paulo, né, e o movimento pendular aí cedo para ir chegar no emprego, né, nas áreas de emprego, que são áreas mais centrais na cidade de São Paulo. E nós temos o relevo e as grandes avenidas locadas nas cotas mais baixas do terreno. Aqui a gente tem um modelo numérico do terreno, aqui no exemplo é Piracicaba, né? E você tem aqui, fazendo aqui um corte nesse modelo no sistema de informação geográfica, a gente tem um perfil do relevo, né? Então, você pode ver aí o córrego, o Piracicamirim, o rio Piracicaba, áreas mais altas aí na Cidade Alta, né? E chegando aos os dois rios. Então, você tem aí um corte, chegando aí algumas microbacias nesse perfil, né? E aonde que a velocidade da água vai? Aonde eu não deveria ter áreas tão impermeáveis assim, né? Será que aqui, onde é mais inclinado, onde eu vou receber água, se estiver muito impermeável, essa água não vai escoar muito, com uma velocidade muito alta para as cotas mais baixas, onde estão as avenidas? Então, isso é algo para a gente estudar, né? Estudar e quantificar. Então, e, por outro lado, falando um pouquinho de vegetação, principalmente vegetação arbórea, nós temos essa pesquisa aí já um pouco antiga, né, de 2003, mostrando a quantidade de metro cúbico de água e em porcentagem também de água interceptada pelas copas das árvores. Então, eles fizeram um experimento aqui com duas árvores, a canforeira e o liquidâmbar, que é o sweet gum, mostrando em eventos de chuva de verão e de inverno, né, duas espécies, uma caducifólia, né, então você tem aí, e uma que segura mais um pouco as folhas, então você tem eventos aí onde uma delas mantém, a outra perde mais as folhas, né, mas no evento de verão você tem aqui um volume, uma porcentagem da água que caiu sobre a copa dessa árvore que ficou retida na copa, ficou retida na árvore, nem escoou. Olha só que interessante, 70%, né? É um dado de pico, né? Um dado máximo aí, que mostra aí o quanto que a vegetação arbórea, pode influenciar positivamente na drenagem, né? Segurando a água da chuva, diminuindo a velocidade com que essa água vai atingir a cota mais baixa do terreno. Então, isso é potencialmente interessante da gente estudar e da gente planejar nas nossas cidades, né, áreas
que podem estar impermeáveis, porém cobertas de árvores. Então, essa é uma oportunidade. Então, aí você tem praças arborizadas, pequenos bosques, jardins bem arborizados, onde você tem 50% da água da chuva infiltrando no local. Então, você tem um aspecto de drenagem bastante interessante, enquanto que, quando você vai diminuindo a vegetação e aumentando a porcentagem de superfícies pavimentadas, né, até chegar em 70%, 100%, onde você vai ter apenas 15% de infiltração e 55% de escoamento. Então, isso já é praticamente o que nós encontramos em todos os espaços urbanos das nossas cidades. Praticamente todo o espaço urbano ele tem essa conformidade, né? De 70% a 100% de superfícies pavimentadas. E aí, cobrir isso com árvores pode ser interessante, né? Uma estratégia de engenharia, onde nós teríamos que nos debruçarmos em tecnologias, né? Para fazer com que essas árvores cresçam bem, tenham boa sustentação, boa resistência a ventos e tempestades, e mesmo assim possam ser eficientes nessa microdrenagem, né? E aí, provavelmente, né, hipoteticamente aqui, eu não tenho dados ainda para quantificar isso, né, tão bem, mas diminuir lá de 55% para 30% o escoamento superficial, né, aumentando as oportunidades aí de microdrenagem aí com jardins de chuva arborizados. Então, aí nós entraríamos trabalhando com sensoramento remoto, com SIG, para identificarmos aí as áreas onde nós temos maiores problemas de drenagem nas microbacias, para elaborarmos aí políticas públicas para a aplicação do dinheiro público nos locais mais importantes dessas microbacias. Então, aqui nós fizemos também uma pesquisa na cidade de São Paulo, ali na zona leste da cidade de São Paulo, no Pari, no Belém, no Tatuapé, na Moca, na Água Rasa, com sensoramento remoto e um sistema de informação geográfica, onde nós conseguimos fazer, por álgebra dessas duas imagens, né, a imagem do modelo digital do terreno e a imagem de satélite com dados de índice de vegetação. Então, em verde aqui são áreas mais planas e com mais vegetação, e em magenta, aqui avermelhado, né, rosa e amarelo, nós temos áreas onde existe maior declividade e uma menor quantidade de vegetação arbórea, principalmente. Então, você cria aqui uma estratégia de identificar esses pontos onde provavelmente a água vai escoar com maior intensidade e começar a localizar, né, e identificar esses pontos para que a gente possa gerar uma política pública mais eficiente de drenagem, onde você vai incentivar os proprietários que estão nesses locais a terem mais árvores, a arborizarem e deixarem seu espaço mais permeável, né? E aí isso pode ser por meio de vários instrumentos aí, até aplicação de alguns instrumentos do próprio estatuto da cidade, né? Então nós temos aí uma oportunidade de ir ligando esses pontos com vegetação, criando corredores, né, de implantação de árvores, né? Porque nós vamos trabalhar com as áreas, escolhendo pontos na cidade onde nós temos maiores problemas. Então, é uma maneira de você identificar e criar política pública específica na cidade, né? Não para a cidade inteira, mas aonde é muito importante. E aí, nós também fizemos um trabalho numa outra microbacia na cidade de São Paulo, que é a microbacia onde está o Parque Ibirapuera, né? Que é uma microbacia bastante interessante, né, em quantidade de vegetação e área permeável. Então, nós temos aí uma imagem de satélite, né, da cidade de São Paulo, com um recorte aí
da linha da microbacia do Córrego do Sapateiro, né? Então, você tem aqui uma imagem infravermelha, onde eu consigo, por classificação supervisionada, identificar as superfícies aí e a cobertura arbórea de todo esse tecido urbano. Então, aqui é o resultado disso, mostrando aí que 30% é a cobertura arbórea dessa microbacia. Olha que interessante, né? Uma das microbacias de maior cobertura arbórea da cidade de São Paulo, da área central da cidade de São Paulo. Então, você tem aí ruas bem arborizadas associadas à própria cobertura arbórea do parque, né? Da área do Ibirapuera também, e também do Instituto Biológico, né? Aqui no centro aqui da microbacia, né? E aqui em cima tem a Avenida Paulista, né? Então, nós fizemos também outras investigações aqui de localização de árvores, estudo até do valor das árvores baseado no ponto em que ele está da microbacia. Mas 30% de cobertura é interessante, né? Porque tem dado aí de 96, já antigo, que 12% é a redução do escoamento superficial numa microbacia quando chega a áreas impermeáveis em torno de 30%. Né? Então, é um dado semelhante ao que a gente está encontrando aqui na microbacia do Córrego do Sapateiro. Bem, essa parte de renaturalização de rios e córregos tem um ponto aí muito positivo na Coreia, né? Então, tem aqui uma slide do professor Antônio Manuel Fernandes que mostra sinteticamente o que aconteceu nesse córrego lá na cidade de Seul, na Coreia. Você tem um viaduto que foi construído, uma área muito impermeabilizada, com canalização do córrego, e você tem aí, ele praticamente sumiu, né? E aqui você tem como era na época do viaduto, né? Da avenida elevada aqui, né? Então, isso é a situação de 67 a 2002, aonde a temperatura média de superfície, né, ilha de calor, né, provavelmente ilha de calor, né, 38,2 graus nesse local. E a região, depois da intervenção, que é uma intervenção muito drástica na cidade, uma grande intervenção, né, que exigiu mudanças na mobilidade de toda a região, né, incentivo a transporte público, realocação de vias, de mudanças no fluxo, né? Então, para que você possa perder todo esse viaduto, né, e ganhar de volta as águas abertas aqui do rio. Eu nem vou ousar falar esse nome aqui, né? Cheon, não vai dar para falar, né? Complicadinho o nome. Mas a intervenção foi muito interessante, né? Muito corajosa, né? E trouxe de volta o rio para a paisagem, e as pessoas, né, podem, então, usufruir desse espaço como um grande parque linear, né, com vegetação e água. E a ilha de calor diminuiu, praticamente desapareceu, a temperatura média de superfície, lá, 32,3. Então, é uma grande diferença, né? Uma grande diferença, pessoal, perto de 6 graus, é uma grande diferença em questão de ilha de calor. Então, esse tipo de intervenção é bastante benéfica para as nossas cidades. Imagine São Paulo se deixar de ter as suas avenidas embaixo dos seus rios, em cima dos seus rios, e passar a abrir esses rios, renaturalizasse esses rios, o que aconteceria com o clima da cidade, né? Eu acho que nós transformaríamos São Paulo para o lado muito positivo. Então, aqui outras fotos de outros pontos do mesmo rio, né, mostrando a população passeando, usufruindo do rio, né, tendo contato de volta com a água. Muito bacana isso, maravilhoso, né? É assim de encher os olhos, né, de ver isso.
E a questão da microdrenagem, né, pessoal? Saindo desses rios, saindo das cotas mais baixas, das áreas de drenagem natural do terreno, nós temos aí oportunidades na microbacia de gerar pontos e locais, principalmente naqueles pontos mais inclinados, né, e menos permeáveis, mais secos, mais duros, de estar aumentando a permeabilidade com jardins de chuva, trabalhando essa microdrenagem na microbacia urbana. Então, isso seria muito importante para as nossas cidades que têm esse planejamento, a semelhança de São Paulo, né? A semelhança do que foi projetado aí pelo Prestes Maia para a cidade de São Paulo. Então, você tem aí uma possibilidade da gente estudar pequenas intervenções de drenagem e utilizar árvores junto com esses pontos de jardins de chuva, por que não? Né? Então, nós poderíamos usar as árvores, não plantar mais as árvores nas calçadas, mas plantar onde os carros estacionam e aumentar a possibilidade de drenagem, de absorção de água, aonde a água está, né? Sem precisar que ela entre na tubulação e corra rapidamente para a cota mais baixa do terreno. Então, é isso. Esse aqui é um equipamento, é uma tecnologia desenvolvida nos Estados Unidos, aplicada aí no mundo inteiro, para que as árvores possam crescer bem em solos não compactados, onde as raízes podem respirar. Então, essas árvores vão crescer muito mais, muito melhor e com muito mais capacidade de ancoragem. Elas vão ter uma resistência aos ventos muito maior do que as nossas árvores têm hoje. Né? Então, você tem aqui praticamente uma mesa, né? E aqui você pode pavimentar com pisos drenantes, e você tem a árvore crescendo, e, ao mesmo tempo, até mesmo um carro pode estar passando aqui, e a água da chuva ela vai ser totalmente retida aqui, né? E não vai nem escoar. Então, você pode ter vários pontos arborizando com esse tipo de tecnologia, e você vai ter uma maximização da drenagem urbana de maneira muito eficiente. Né? Aí, quanto custa a gente gerar um piscinão lá na cota mais baixa do terreno para evitar uma inundação? Né? Quanto custa por litro de água, né, de chuva? E quanto custaria isso? Isso aqui também não é tão barato, mas é uma solução muito interessante para as nossas microbacias. Aqui, só para mostrar a questão do rio, né, diminuindo a ilha de calor, Piracicaba. Então, você tem o rio Piracicaba passando no centro da cidade de Piracicaba, e você pode ver a temperatura de superfície aqui no entorno muito mais baixa do que pontos de tecido urbano do entorno, né, como em D aqui, o bairro Jardim Monumento, em C, o estacionamento do Carrefour, né, e alguns pontos aqui da Avenida Armando Salles, aqui no centro de Piracicaba, também bastante quentes. Ao passo que aqui é uma chácara no centro da cidade, Chácara Nazaré, também com temperatura bastante baixa, porque tem um maciço de sapucaias bastante grande aqui. E aqui algumas imagens, estou terminando já, algumas imagens relativas aí ao centro de Piracicaba e temperatura de superfície, pessoal, olha só, essa é uma câmera termal do nosso laboratório mostrando como que é a temperatura quando bate o sol nas áreas asfaltadas. Então, pensa nas avenidas sob os córregos, né? O que está acontecendo com a ilha de calor? E o que aconteceria se a gente não tivesse mais aquele asfalto e, ao contrário, ter água, né? Olha que fantástico seria. Seria mais ou menos isso daqui que está acontecendo na área de vegetação com cobertura arbórea. Uma temperatura aí por volta de 35, enquanto que o resto aqui está por volta de 50 graus. Né? Aqui, novamente, a cidade, no perfil aqui da cidade, e a temperatura, né? Mostrando aí superfícies impermeáveis muito quentes. Né? Aqui, muito do que eu mostrei, a gente está desenvolvendo com os nossos pós-graduandos, que fazem pesquisa. Então, essa aí é a equipe do meu laboratório, o Laboratório de Silvicultura Urbana. Eu sou muito grato a eles. Sem eles, eu não teria muita coisa para mostrar para vocês também. Tá bom?
Aí o pessoal também, o pessoal mais antigo, né? Aqui um pouquinho das referências, e é isso que eu tinha para mostrar para vocês e para discutir. Agora vocês podem ficar com o especialista, que é a doutora Juliana. Muito obrigado. Muito bom, professor Demóstenes, como sempre, né? Muito bem ilustrativo, muito bem, conhecimentos aí excelentes. Eu acho que agora a gente já passa direto para a professora Juliana e depois abre as questões gerais, né? Acho que fica melhor assim, aí faz um bate-bola entre os dois e quem está assistindo. Só queria falar que estamos com quase 70 pessoas, 40 e tantas pessoas aqui no Zoom, mais 30 pessoas lá no YouTube. Bacana, bacana. Professora Juliana, pode continuar. Boa tarde, pessoal. Todo mundo me escuta bem? Sim, ouvimos sim. Sim, né? Tá bem. Vocês veem minha tela também, né? Estamos vendo. Ok. Então, boa tarde. Agradecer o convite, né, para falar de rios urbanos, que é sempre um prazer, né? E aí minha fala acaba sendo facilitada pela apresentação do Demóstenes, porque já fez toda uma introdução super bacana, né, sobre o assunto. Então, fico até mais confortável agora para falar, porque já dei uma boa base de tudo que eu vou falar também. Então, rios urbanos tem sido minha paixão aí, né? Principalmente pensando na revitalização de rios. Eu vou trazer nessa apresentação um pouquinho, né, do que eu tenho estudado e todo esse processo, né, de transformação dos rios. E aí também resgate, né, da relação do homem com a água. Eu gosto sempre de começar falando sobre rios e águas, né, ressaltando essa relação complexa que existe entre o homem e a água, porque a gente tem aí toda uma dependência, né, no nível da sobrevivência biológica por esse recurso, né, que a gente chama de recurso por conta de todos os usos que a gente faz da água. Então a gente tem essa demanda que sem a água a gente consegue vida, e, né, a gente faz a utilização, para além dessa dependência biológica, da água de diversas formas, né? A gente usa a água tanto para satisfazer essas questões, né, de abastecimento público, a gente também usa para navegação, irrigação, geração de energia, lazer, né? Tenta sustentar a questão ecológica, né, que depende também da água, não somos os únicos seres que dependem da água, né? E então tem toda essa dimensão, toda essa importância que faz com que a gente, né, chame a água de recurso hídrico, a gente consiga valorar ela, pagar por ela, e, né, ela acaba virando todo, né, tendo todo esse arranjo econômico, né, para além dessas questões básicas da sobrevivência ecológica. E isso, né, é refletido, obviamente, quando a gente olha para a história da humanidade, né, as primeiras civilizações se moldaram ao longo dos rios, né, já refletindo toda essa importância da água para a construção das sociedades. E, apesar de tudo isso, né, de tudo isso que a gente bem sabe, bem conhece, bem entende, né, porque a gente, né, vivencia isso, a gente tem, né, uma relação aí dentro das cidades bem complexa, porque a gente não traduz a dimensão dessa importância com a forma com que a gente maneja as águas, né, com a forma que a gente trata as águas. E aí isso se dá de formas bem distintas em função né, da evolução da sociedade, da organização das cidades e tudo mais. Então, a gente pode ter, né, casos mais drásticos e menos drásticos. Obviamente, aqui nessas imagens, a gente está vendo um caso mais drástico, né, o efluente sendo lançado em natura, resíduos sólidos e processos de ocupação em cima de áreas sensíveis do ponto de vista hidrológico e tudo mais. Então, né, agora, como isso, né, a gente consegue traduzir todas essas questões analisando os rios e as águas e tudo mais que vai acabar dando esse embasamento para a gente entender a questão dos rios urbanos, né? Então, eu gosto muito, né, dessa frase que eu uso muito nas minhas aulas e apresentações,
que é o rio é sempre um reflexo dos processos que acontecem na bacia hidrográfica, né? Tanto que quando a gente pensa em gestão dos recursos hídricos e tudo mais, a gente sempre olha no olhar, né, com o olhar da bacia hidrográfica para fazer a gestão desses recursos. Então, né, traduzindo de uma forma um pouco mais prática, né, a gente tem que lugares diferentes vão ter rios diferentes, né? E como que isso se traduz, né, quando a gente olha, né, para as bacias hidrográficas? A gente pode olhar isso numa perspectiva das características naturais dos cursos d'água ou dentro de uma ótica mais da intervenção antrópica, né, da ação humana. Então, né, para exemplificar isso, é bem fácil, né, da gente observar quando a gente olha o nosso próprio território, né? Então, a gente está num país super diverso do ponto de vista climático, geomorfológico, né? E tudo mais. Então, a gente tem no nosso território, que tem aí proporções continentais, né? Diversos rios com diversas características muito específicas em função de todas essas interações com o que está acontecendo na bacia hidrográfica dele, né? Então, essa imagem dá uma, né, dimensão aí das nossas principais bacias hidrográficas, né, nossas macrobacias, e, né, vou passar por alguns rios, né, para exemplificar essa diversidade que, obviamente, vocês mesmos já devem ter enxergado quando pensam, né, no nosso território. Então, a gente tem rios, né, como, por exemplo, rios na bacia amazônica, que tem toda essa característica super diversificada do ponto de vista vegetal, né, florestal, e isso tem uma interação, né, bem própria com toda a comunidade aquática, toda uma alta diversidade biológica e tudo mais, processos hidrodinâmicos, né, envolvendo toda a questão de precipitação, e isso dá, né, tudo isso que acontece na bacia hidrográfica dá a característica específica desses rios, né, da bacia amazônica. Aí se a gente ir para outra bacia, lá, a bacia do Tocantins, aqui já um contexto um pouco diferente, uma bacia com outra característica geológica, outro relevo, outro clima, outra vegetação, né, por consequência, e isso vai trazer um rio também diferente. Então, né, veja como é complexo a gente pensar em rios. Aí, bacia do Paraguai, né, já dentro desse contexto também diferente, de flutuação, né, das zonas de alagamento, né, toda uma variação anual que molda toda a diversidade biológica também. Se a gente for pegar agora a bacia aqui do Atlântico Sudeste, né, mais próximas da gente, né, já relevos mais acidentados que acabam favorecendo a ocorrência já de cursos d'água, né, específicos com corredeiras e cachoeiras e coisa e tal. A bacia do São Francisco, super importante, né, para toda a região ali do semiárido, também com características bem específicas, né, por conta da formação vegetal e da questão, né, do tipo de rocha e tudo mais. A bacia do Paraná, né, que a gente está dentro dela, né, dentro dessa área de contribuição dela, e aí também com rios bem específicos, né? Então, vejam só, se a gente olhar as características naturais dos rios, já existe toda uma complexidade, né, para a gente, né, pensar como fazer manejo de águas. E, além disso, a gente ainda, né, coloca nossa ação no meio da equação. Então, tem também todo esse processo, né, natural ligado às ações humanas, né, às alterações antrópicas que a gente acaba produzindo nos rios. E aí, um bom exemplo disso é o próprio Rio Tietê, né? A gente consegue enxergar isso de forma muito clara quando a gente olha, né, o nosso principal rio aqui do estado, né? Porque ele é um rio extenso, corta todo o estado, e por conta de ter muita diversidade da ocupação ao longo do seu percurso, ele tem características muito específicas, né, com relação a esse uso e ocupação do solo. Então, ele nasce lá em Salesópolis, um contexto, né, em que a sua nascente está protegida dentro de um parque, então tem todo uma questão de influência da vegetação preservada, né? Já teve um contexto um pouco menos preservado, mas hoje é uma área um pouco melhor manejada. Então, ele tem essa característica, né, um pouco mais natural e essa interação um pouco mais controlada.
Então, quem vê esse rio lá na nascente, né, quem já teve a oportunidade de ver pessoalmente, fica admirado, né, principalmente quando não tem um conhecimento um pouco mais técnico de todos os processos envolvidos, né, com as águas, né, porque é difícil a gente imaginar, né, para quem vive nas grandes cidades, e principalmente aqui em São Paulo, que o mesmo rio que corta a cidade nessa situação drástica, né, é esse rio que nasce lá em Salesópolis, todo bonitinho e limpo e relativamente preservado. E aí, né, mas ele segue adiante, né, sai lá desse contexto de cabeceira mais preservado e encontra aí a região metropolitana de São Paulo, né, onde a gente tem, com certeza, o trecho de ocupação mais agressiva para o Rio, né? A gente tem uma cidade super densa, né, uma zona urbana super, né, heterogênea, super complexa, que está o tempo todo crescendo, se remodelando, onde os processos de urbanização não acompanham, né, de forma, né, satisfatória toda a infraestrutura necessária para suprir toda essa demanda por habitação e todos os usos do solo que vão se remodelando na paisagem. E aí a gente tem esse rio aqui que tenta, né, sobreviver em todo esse processo que não foi pensado e nem planejado para conviver de forma harmônica com as águas, né? Então, a gente tem um rio que ele sofreu várias intervenções para tentar lidar com todo esse incremento de vazão trazido por conta do processo de urbanização, que resultou em toda essa impermeabilização do solo. A gente tem um rio que recebe uma série de cargas poluentes por conta tanto da má gestão das águas de forma geral, quanto dessa complexidade da modelagem do território, né, onde a gente tem o tempo todo áreas de favelização surgindo, né, áreas, né, de difícil esgotamento do ponto de vista do efluente doméstico, e todo um contexto bem, né, complexo com relação à educação ambiental e da forma com que as pessoas enxergam o rio. Então, a gente tem um rio que, né, a grosso modo, está morto dentro da cidade, né? Então ele sai lá da nascente com aquela condição, chega em São Paulo, recebe essa porrada, né? Que é todo o uso urbano em volta dele, e aí ele passa, né? Morto pela cidade, mas a gente tem uma nova mudança, né, nas características do uso e ocupação do solo. Né, percorrendo o interior, a gente tem cidades menos densas, a gente tem zonas mais preservadas, tem zonas de agricultura e uma série, né, de tecidos na paisagem que fazem com que esse rio tenha outra interação com todos esses processos, né? E graças ao processo de autodepuração, esse rio vai se renovando e vai se purificando e, né, alguns quilômetros e muitos quilômetros adiante, ele consegue recuperar sua qualidade da água. Isso já foi pior, né? Se a gente pegar aí até a década de 90, a questão sanitária na região metropolitana era muito mais crítica, né, do que é hoje. Hoje, apesar da gente ter essa condição em que o rio recebe muita carga poluente, ainda assim, considerando, né, níveis de atendimento da infraestrutura sanitária, quando a gente olha para o Brasil, São Paulo tem um índice muito bom de coleta e tratamento de esgotos, só que é São Paulo, né? Né, é uma quantidade absurda de esgoto sendo gerado todos os dias, e mesmo uma pequena parcela que ainda não é coletada e tratada gera, né, uma degradação muito grande nesse rio. Então, até a década de 90, a mancha de poluição provocada por São Paulo ia, né, 300 e tantos quilômetros à frente no Tietê, e hoje está ali, né, varia de 100 para 200, né, em função de coisas específicas que estão acontecendo aí na cidade, a questão da precipitação e tudo mais. Mas esse rio se renova, né, graças a esses processos naturais que o rio tem a capacidade de promover. O rio se autodepura, se recupera, e mais adiante ali, né, para o final do estado, esse rio já se encontra com condições aí, né, sanitárias muito melhores, né? Essa é uma foto aí da prainha de Buritama, perto da cidade onde eu nasci, né? E eu gosto sempre de falar para todo mundo que eu já nadei muito no Tietê, né? Que para o pessoal do interior, né, do estado de São Paulo,
a gente está longe do litoral, nossa praia é praia fluvial, então Tietê aqui em Buritama, ele é, né, relativamente saudável, e dentro do contexto que ele está inserido, e a população usa ele como fonte de lazer, né? Então, é até difícil, né? Quando a gente fala isso para o pessoal aqui, né, de São Paulo, na capital, né, que não tem esse costume de ir para o interior e vivenciar, né, o que o rio promove, né, no interior, é até difícil, né? Até assusta você falar que o rio Tietê, mais adiante, ele consegue ser balneável, né? A gente consegue, né, fazer o uso dele como fonte de lazer. Então, isso deixa bem claro, né, evidencia toda essa relação, né, complexa que o rio tem com a bacia hidrográfica, né, e como isso é mutável, né, vai se ajustando ao longo do tempo, do espaço, né, e isso é bem interessante e acaba facilitando uma série de processos também de recuperação dos rios, né. Então, né, e aí explicando, né, do ponto de vista das intervenções humanas, como que esse processo, né, de urbanização, de uso do território, tem relação com as águas, né? Por que que a gente tem rios que, né, o mesmo rio consegue ter características tão diferentes, né, com, né, o seu percurso por conta dessas ações com o território, essas interações com o território. Então, essa imagem aqui mostra um pouquinho disso, né? Então, quando a gente tem, né, o processo de urbanização, a gente tem, né, necessariamente um aumento das taxas de impermeabilização do solo, porque mesmo que a gente considere um uso planejado do território, uma cidade sustentável e tudo mais, a gente vai impermeabilizar uma boa parcela do terreno para construir as edificações e tudo mais. Então, obviamente, a gente pode ir para os extremos, né? A gente pode fazer esse manejo sustentável das águas e tentar, né, gerar uma invariância hidráulica, que a gente diz, né, que é quando o terreno no pré e no pós-urbanização não gera alterações significativas no hidrograma da bacia hidrográfica, mas a gente pode ir para o outro extremo, que é a gente não ter preocupação nenhuma com a água, né? Só querer afastar e ocultar ela e a gente ter todos os problemas que a gente observa em cidades como, por exemplo, São Paulo, né? E com isso, né, a gente, quando pensa, né, na hidrologia da coisa, como isso se reflete, de fato, né, em quantidade de água circulando na paisagem. Então, é simples, né? A gente tem, numa condição pré-urbanização, pré-desenvolvimento da sociedade, um terreno que é permissível à infiltração das águas, né? Então, uma parcela da água escoa, uma parcela da água infiltra. Em terrenos naturais, no geral, boa parte da água infiltra, porque o terreno é permeável. Então, né, uma pequena parcela da água que precipita vai escoar e alimentar diretamente os cursos d'água. Só que quando a gente implanta uma cidade e muda essa dinâmica com relação à permeabilidade do solo, a gente implementa ruas, casas, etc., e impede com que a água infiltre. E isso gera escoamento. A água que não infiltra vai escoar. E esse escoamento, ele acontece, então, de forma muito rápida, porque da mesma forma que a gente impermeabiliza e isso afeta os processos de infiltração da água, a gente também faz com que a água escoe muito rápido pela paisagem. Então, vamos pensar na gotinha de água que precipitou sobre um terreno permeado. Ela precipita e se ela vai escoar, porque o solo está saturado, etc., ela vai escoar de forma lenta, né? Porque ela vai bater nas pedrinhas, nas folhas e vegetação, vai precipitar sobre árvores e coisa e tal. Já no contexto urbano, a água que precipita, ela é recepcionada por telhados, condutos, ruas, galerias. Então, isso gera uma conexão muito rápida entre o ponto onde a chuva precipita e o curso d'água. E quando a gente olha, né, quando a gente tenta refletir todo esse processo num gráfico, que a gente vê é o que está mostrado nesse gráfico aqui. A gente tem mais água chegando no curso d'água, porque essa água não conseguiu infiltrar, e ela chega muito rápido no curso d'água. Isso gera um impacto gigantesco, né, na macrodrenagem. A gente tem muita água para o rio lidar naquele tempo em que a precipitação está acontecendo e tudo mais. E isso se reflete na forma, né, dos eventos chuvosos nas áreas urbanas, né? Então, né, além disso, né, desses aumentos, né, a gente tem um aumento da geração de escoamento,
aumento da vazão que está chegando lá no pico no rio, e isso a gente tem, para lidar com isso, a gente precisa de rios maiores, né, precisa de canalizações e tudo mais. Aí, né, se a gente olhar numa outra ótica, na ótica da qualidade e não da quantidade, a gente tem um decréscimo de várias coisas, né? A gente tem, né, o decréscimo da qualidade da água, né? Então, a gente no tecido urbano gera uma série de cargas poluentes que são recepcionadas pelos sistemas de drenagem, né? Então, lixo, né, que é a carga difusa mais grosseira, né, que chega nos sistemas de drenagem, mas também outras cargas que são mais virtuais, que a gente não consegue enxergar com tanta facilidade, mas tem um potencial grande de degradação dos rios, e isso faz com que também a gente, né, tenha uma perda da resiliência do sistema de drenagem, né? E aí, pensando, né, em áreas urbanas, isso é muito importante, ter sistemas que consigam absorver impactos e se adaptar. Então, o reflexo disso a gente observa todos os dias morando nas grandes cidades, né? Chove, o rio fica sujo, né? Então, façam essa experiência, né? Eu acho que isso é um experimento fantástico e a gente consegue fazer com muita facilidade, né? Observem o rio da sua cidade, principalmente a macrodrenagem principal, depois de uma chuva, e principalmente de chuvas que acontecem depois de um longo período sem chuva. Então, ficou 10 dias sem chover na cidade, e aí deu aquela pancadona de chuva. Observem o rio, façam esse exercício que é muito legal, entre aspas, né? Muito triste, mas é interessante da gente observar. O rio fica todo emporcalhado, porque a chuva lava toda a superfície da bacia e traz toda essa carga poluente que está dispersa na cidade para o curso d'água, né? E, além disso, toda a questão das inundações, os pontos de alagamento, né? Então, eu gosto muito da drenagem e de falar de drenagem porque ela é muito visual, né? Porque a gente vivencia os problemas relacionados à drenagem no nosso dia a dia na cidade. Então, é bem fácil da gente observar, né? Mesmo não sendo técnico. Então, né, a consequência da gente não ter um planejamento urbano, de não ter um manejo adequado das águas, é essa, né? São rios degradados, mortos, né? Como a gente observa facilmente em cidades grandes, como, por exemplo, São Paulo, né? Então, a gente tem N exemplos em São Paulo, mas aqui está ilustrado o Tietê, o Tamanduateí, Jaguaré, né? Mas basicamente todos os canais, né, as macrodrenagens da cidade estão nessa condição, infelizmente. E aí fica a pergunta, né? Nossa, diante de tudo isso, dá para fazer diferente na área urbana, né? E aí a gente olha para esse rio, né? O rio Tietê, né? E pensa, nossa, dá para fazer diferente, né? E aí provoquei aqui colocando, né? Esse rio que foi retificado, perdeu seus meandros e tudo mais, provoquei aí colocando esse meandro em cima dele para pensar, será que dá para fazer isso? Não dá? O que dá para fazer, né? É uma provocação mesmo. Então, se a gente olhar, né, para esses rios urbanos, quando eles estão nessa forma mais, né, mais impactada, é muito fácil a gente enxergar quais os problemas que esse rio tem. Ele tem cargas poluentes, né, de origens diversas, podem ser efluentes, cargas difusas, né, resíduos sólidos, etc. Ele perdeu suas características geométricas naturais, né, então ele foi retificado, canalizado, revestido. Ele teve, né, sua bacia hidrográfica modificada, mudou o uso. Antes era vegetação, agora é cidade ou é área rural, etc. E ele teve suas várzeas tomadas, né, seu fundo de vale ou várzeas tomadas, fazendo com que ele agora, antes ele tinha uma condição de ocupação do território em função das precipitações, agora não pode mais, ele tem que ficar contido ali naquela seção hidráulica planejada, né, pela engenharia, e aí dele sair de lá, né? Nem sempre a gente consegue, né, porque a água, ela tem, né, um comportamento imprevisível aí do ponto de vista das questões hidrológicas, e não adianta a gente falar para ela ficar lá, que quando, né, o evento de chuva vem, ela consegue, né, migrar para outros lugares e se acomodar onde é de direito dela. Então, né, se a gente pensar em todas as modificações do rio, né, que o rio sofre, que os cursos d'água sofrem, e a gente, né, pensar o que é, né, recuperar esse rio, o que é fazer diferente. Então, vamos olhar, né, o que esse rio deveria ser, né, num contexto natural. E no contexto natural,
a gente tem uma série de processos acontecendo que fazem com que esse rio seja equilibrado, né, esteja num estágio aí de homeostase do sistema, né, que os processos se autorregulam, né, que estão ali de forma cíclica e que se autocontrolam, e a gente não precisa fazer muita coisa. E quando a gente mexe nessas condições de equilíbrio, fazendo todas essas intervenções, a gente, né, perturba o ambiente e isso se perde, essa condição, né, de resiliência, de autorregulação e tudo mais. Então, quando a gente pensa, né, em para onde a gente pode ir, né, como resgatar esses rios, como fazer intervenções, a gente tem que pensar que rio que a gente quer, né? Então, qual é o rio que nós queremos nas áreas urbanas, né? Essa é uma boa pergunta. Então, quando a gente olha para o Tietê, qual que é o rio que a gente quer? A gente quer, posso ser sonhador, posso falar, né? Eu quero um rio que ele tenha os meandros de volta, eu quero que ele tenha os peixes da Mata Atlântica e aquela condição natural que ele tinha inicialmente e todo um equilíbrio ecossistêmico. E aí pergunta, é possível ter esse rio? Eu não gosto de falar não para nenhuma dessas perguntas, né? Porque sempre é possível, né? Tudo depende o quanto a gente quer gastar e onde a gente, né, quer mexer, onde a gente pode, do ponto de vista econômico, político e social, né? O ponto esse é o rio que é melhor para a cidade? Então, acho que, né, a resposta para é possível fazer diferente esbarra muito nessa de, né, qual é o rio que é melhor para a cidade? Então, a gente tem que olhar sempre para o rio, olhar para o entorno e pensar qual que é o rio, né? Não só o rio que a gente quer, como o rio que é bom, né? Isso remete muito à questão de enquadramento, de cursos d'água, para quem, né, entende um pouco de recursos hídricos. Então, eu acho que a resposta é sempre, né, a gente quer um rio que seja provedor, que é um rio que, né, provenha coisas para a cidade ou para aquele contexto que ele está inserido, que consiga promover o uso múltiplo do recurso hídrico, né, também resgatando essas questões da política nacional de recursos hídricos, né? Então, esse é o rio que a gente quer, é um rio que seja bom para a paisagem, que seja provedor, que forneça serviços ecossistêmicos, que esteja integrado, né, que tenha uso múltiplo. Então, né, o Demóstenes citou muito bem a questão do rio, que eu também não ouso, né, pronunciar esse nome, eu falo rio coreano, porque realmente é um nome bem difícil para a gente, né? É um excelente exemplo, né, do que é possível fazer com o rio, né? Existem várias questões envolvidas nesse processo de revitalização de rios, né, que são bem, né, complexas, com relação principalmente ao processo de gentrificação, que é a gente pegar uma área e propor um novo, né, um novo modelo urbano para ela, remodelar e revitalizar, só que manter os processos sociais saudáveis, né? Então, existem questões muito complexas em relação a isso, existem questões também técnicas, né, de como esse rio é alimentado, do ponto de vista hidráulico, existem várias questões, mas é um rio excelente de citar, né, como resposta a essa pergunta do que dá para fazer diferente no rio, porque é um rio que estava totalmente oculto na paisagem, né? Estava embaixo lá do sistema viário, um sistema viário bem pesado, bem agressivo, né? Análogo ao que a gente tem aqui na cidade de São Paulo, que é o nosso elevado, e simplesmente veio uma gestão pública e disse: a gente quer fazer uma nova proposta de cidade, e essa cidade passa, né, por uma proposta de manejo sustentável das águas. Então, isso é uma política de Estado, né? De que a gente tenha, né, rios mais saudáveis na área urbana. Então, né, a cidade lá essa foi a proposta, então, de que a partir desse momento a gente tem uma relação mais saudável com as águas, e não importa o que tem que ser feito para isso, a gente vai atrás, vai mexer no uso urbano, vai remodelar e vai fazer acontecer para que a gente tenha uma relação mais saudável com as águas. E aí foi feita toda uma remodelagem da paisagem, como, né, já foi mostrado, e o resultado final é esse rio. Um rio que não é o rio, de repente, que, né, os ecólogos gostariam de ter, um rio 100% natural e com todo um contexto ecológico específico, mas é um rio que atende essas demandas urbanas, né, de integração, de socialização, de melhoria de microclima e todas essas questões que já foram apontadas, né?
Então, aqui algumas imagens aí que também já foram mostradas. Ah, mas só fala do que está acontecendo lá fora? Não, tem coisas bacanas acontecendo aqui também, né? A gente tem um caso muito legal aqui em São Paulo, que é o do Riacho, o do Córrego Piranungaua, que está dentro do Jardim Botânico da cidade, e ele é um caso muito emblemático, né, da forma como que a gente lidava com as águas, da forma inadequada, né, como a qual a gente lidava com as águas, porque esse córrego até a década de 90, dentro do Jardim Botânico, ele estava canalizado numa galeria subterrânea. Então, se você entrava, quando você entrava no Jardim Botânico, você não via o córrego. E aí, né, a pergunta, se não dá para ter um córrego limpo e aberto dentro do Jardim Botânico, acabou a esperança da humanidade, né? Vou mudar de área e fazer outra coisa, porque se não dá para ser lá, não dá para ser em lugar nenhum. E aí, felizmente, né, foi feita uma proposta de abertura desse córrego, ele foi tratado, foi, né, saneado, foram retiradas as contribuições de esgoto, ele foi remodelado, renaturalizado e hoje está lá, o cartão postal da entrada do Jardim Botânico, né? Um rio bonito, saudável e integrado com a paisagem. Então, um exemplo super legal, né? Isso todo um processo, né? Envolvendo as questões de restabelecimento ecológico, mas também de infraestrutura sanitária e assim por diante. Então, aqui, né? Esse córrego lindo na paisagem, né? Na entrada do Jardim Botânico. A gente tem coisas andando agora aqui na cidade, né? Só para não me estender muito, porque eu poderia citar muitos exemplos aqui, né? Sobre revitalização de rios no mundo e processos que estão fervilhando aqui no Brasil, mas, né? Vou trazer o caso mais atual aqui para a cidade de São Paulo, que é o programa Novo Pinheiros. Então, o Pinheiros é um dos principais afluentes aí do Tietê aqui na região metropolitana e, nos últimos anos a gente está tendo todo o empenho para que a gente despolua esse rio e traga ele para um contexto um pouco mais saudável, harmônico. Então, tem toda uma metodologia envolvida por trás disso, existem erros e acertos, existem pontos falhos e pontos favoráveis, como todos os processos que envolvem recuperação e revitalização de rios. Mas é uma iniciativa muito bacana, porque a gente precisa de iniciativas que, né, tragam esse propósito de recuperar rios urbanos. Tá? Uma maquete esquemática ainda do que está sendo proposto para o Rio, e, né, tomara que isso realmente aconteça aí, né, num futuro próximo. Desafios, né? Então, quando a gente olha para todos esses processos, acho que de forma bem resumida, para que eles aconteçam, né, de forma saudável e equilibrada e duradoura, os processos de recuperação e revitalização de rios que têm mais sucesso, quando a gente olha para a literatura estrangeira, né, que, né, obviamente, os países desenvolvidos estão um pouco mais à frente dentro desse propósito, porque já estão num contexto, né, numa escala temporal um pouco mais à frente, nos controles das cargas poluentes e tudo mais. Os programas que têm mais sucesso são aqueles que conseguem equilibrar todos os atores e todos os processos que estão envolvidos dentro, né, desse propósito, né? Então, são aqueles que equilibram as questões hidrológicas, questões de qualidade de água, geomorfológicas, ecológicas, né, a comunidade envolvida, aspectos econômicos e também, né, uma componente muito forte dessa questão política e de legislação. E aí destaco, né, fortemente a influência da gente ter, a influência positiva da gente ter o tempo todo uma articulação muito forte com a comunidade, porque no fim das contas quem vai usar as estruturas, quem vai influenciar no processo de forma mais definitiva é a comunidade. Então, se ela não estiver integrada no processo, não adianta a gente inventar mil coisas. O negócio se perde com o passar do tempo, e aí a gente tem dinheiro público perdido e tudo mais. Então, sempre a importância do envolvimento da comunidade nos processos que se destinam aí à recuperação e revitalização de rios. E aí, né, para fechar, né, só lembrar, né, que revitalizar rios é igual a reconectar. Então, não adianta a gente só limpar o rio, não adianta a gente resolver questões sanitárias se a gente não criar processos que reconectem né, o homem, a população, de forma geral, às águas, né? Então, quando a gente olha os processos de revitalização no mundo, é muito forte, né? Os casos de sucesso
essa conexão das pessoas com a água, né? Que isso é todo uma coisa que é natural, né? Como eu já disse lá no começo, a gente tem essa dependência da água. Então, quando a gente tem esse envolvimento, as coisas fluem muito melhor e são muito, né, os processos são mais duradouros, né? E aí promovendo o uso do rio de formas bem diversas, né? Lazer, navegação, harmonia paisagística e tudo mais. E isso remetendo, né, toda essa nossa conexão que é natural com as águas, né? Isso fica muito óbvio, muito simples de observar quando a gente olha a interação das crianças com água, né? E aí, né, fecho aqui a apresentação com uma imagem do meu filho que é louco por água, não pode ver água que já, né, tá lá dentro. E então isso, né, quando a gente tem esse olhar, né, observa esses processos mais simples, a gente enxerga, né, a real necessidade da gente conectar as pessoas com a água. Obrigada, gente, é isso. Agora eu fico disponível aí para as dúvidas. Nossa, Parabéns. gente, muito obrigada, parabéns. Eu coloquei aí que me dá até um alento essa tarde aqui, porque eu sou engenheira civil também, né, urbanista, e agora vereadora, e fui assessora há um tempão, e trabalhei na prefeitura minha vida inteira, tanto em Piracicaba como Limeira, como no programa do governo do estado, Cidade Legal, que trabalha com loteamento. Ah, e aí tem hora que cansa, né, as discussões, mas você vê que tem jeito e tem que ter vontade política e pessoas como a gente aqui nessa tarde debatendo, pensando e saindo daqui com mais vontade de fazer, porque tem hora que dá vontade de jogar a toalha e falar, sei lá, não vai dar nada certo. Mas essas imagens aí trazidas por vocês já dá um bom alento. Vamos primeiro, acho que ver as questões que tem no chat. Ana, você ajuda a gente? Depois eu fecho. Ajudo sim, Silvia. Aqui pelo Zoom tem uma pergunta sobre uma questão que a Juliana acabou de dizer, e o André pergunta assim, quando essa participação comunitária não ocorre, em especial pelo próprio jogo político existente, o que seria adequado fazer, né? Então, existem várias técnicas, né, para a gente pensar no envolvimento da população nos processos, mas, assim, é praticamente impossível quando a gente tem uma barreira política atuando, porque quem faz, né, o diálogo e quem cria a ponte de comunicação entre a técnica e a população né, é o setor político, porque existe um envolvimento, uma necessidade do envolvimento de serviço social e coisa e tal, né, e toda uma articulação. A academia acaba sendo uma alternativa, né, para a gente criar essa ponte, porque a academia tem um pouco mais de liberdade e dentro de um contexto de pesquisa a gente pode criar essas pontes sem precisar de um aval, né, de uma coisa rígida. Então, é uma alternativa super interessante, né? A gente criar essas pontes através da pesquisa, né? Para a gente não ficar nessas amarras políticas, porque, né, quando a gente pensa em intervenção em canais e rios, a gente fica muito limitado a programas, né, a gente ter toda uma política pública de intervenção, e todo mundo aqui sabe bem como se dá esse processo, isso oscila né, muito com relação, né, no tempo. Então, né, eu acho que a academia a gente tem meio que uma obrigação moral, né, de tentar romper essas lacunas, porque a gente, né, apesar das amarras que existem, a gente tem um pouco de liberdade através dos projetos de pesquisa e tudo mais, né? Então, essas conexões são muito importantes. Também, né, a ação do terceiro setor, né? Então, tem todas essas estratégias, mas o processo é muito complexo, né? É difícil mesmo de construir, mas extremamente necessário. Isso é um ponto, assim, que é muito nítido em todos os processos de intervenção em curso d'água. E a gente tem exemplos nacionais até disso, né? Se a gente não envolve a população no processo, o processo se perde. A gente perde as intervenções, o resultado é muito insatisfatório, né? Então, é extremamente necessário. Então, acho que o que eu enxergo, assim, é isso, né? O papel da academia e do terceiro setor. O Demóstenes pode também contribuir um pouco nesse sentido aí na discussão. Eu penso que educação, 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 né?
E aí, nós, como estamos na academia, a gente tem isso, né? Essa facilidade mesmo, como você falou, Juliana, mas tem a questão também do incentivo do investimento em educação, né? Então, eu acho que se você pegar, com que nem fez aquele professor, aquele pesquisador japonês, ele pegou e congelou a água de vários rios e fez lá, e passou na microscopia eletrônica e pegou o cristal de água de cada rio e mostrou as diferenças, né, que tem no cristal, né? Maravilhoso. Ele pegou música clássica, colocava e fazia o cristal daquela água que estava perto da música clássica, colocou o discurso do Hitler e fez o cristal, e a gente vê no cristal como ele fica diferente, né? E aí, o que eu estou querendo dizer é que para a gente ver o grau de desenvolvimento de uma sociedade, a gente vai lá no rio, que passa, o rio mais próximo daquela sociedade. E aí ele vai refletir exatamente o grau de desenvolvimento daquela sociedade. Então, a gente passa lá em São Paulo e vai lá no Tietê, dentro da cidade de São Paulo, e a gente percebe o grau de desenvolvimento da cidade de São Paulo, né? E aí olha para outros rios que passam em grandes cidades do planeta, e você vê que eles estão limpos e cristalinos, né? Então, você tem uma grande diferença de sociedade, de educação, de condição de desenvolvimento, né? Então, a gente ainda tem muito para desenvolver, muito, 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 muito para desenvolver ainda, né? Talvez eu tenha até divergido um pouquinho da resposta, mas eu acho que tá ligado, né? Se você não tem uma sociedade bem desenvolvida, fica muito mais difícil você ter uma sociedade que vai cooperar, né? A gente tem que ter uma energia muito maior para fazer essa sociedade cooperar, e é isso que a gente está passando hoje, né? É muito claro isso, enxergar isso na nossa própria sociedade, né? Ótimo. Tem mais uma outra pergunta do Caio, ele não direciona para qual palestrante é. Existe alguma outra cidade ou região brasileira que poderia ser exemplo de gestão em relação à recuperação das bacias hidrográficas? Exemplo, arborização das bacias ou presença de APPs. Tem Extrema, né? O município de Extrema, em Minas Gerais, que é um exemplo de gestão, né? Interessante. Acho que a Juliana tem outros nomes aí para citar também. Então, a gente tem muito caso legal, assim, muita coisa fervilhando, né, ao longo do país, né? Vou citar alguns aqui, já pedindo desculpa por os que eu esqueci, né? Mas, assim, se eu fosse pensar numa cidade que está muito à frente na questão de manejo de águas, né, e de rios e tudo mais, né, a BH, né, e a região metropolitana, né, então Belo Horizonte e arredores, por conta do Drenurbis, né? Então, quem está se dedicando a esse tema e é curioso sobre o assunto, vale muito a pena dar uma pesquisada nas ações do Drenurbis, né? Então, o Drenurbis fez uma série de intervenções dentro de uma ótica de drenagem sustentável, manejo sustentável de águas, né, na região metropolitana de Belo Horizonte, e tem muito caso legal. Então, vou falar um aqui, que é o Córrego 1º de Maio, né, que estava no contexto super degradado, com área de ocupação irregular, e eles conseguiram fazer um piscinão, né, eu remetendo, não chama piscinão, mas é um reservatório, só que dentro de uma ótica, né, muito melhor do que a gente tem feito aqui em São Paulo. E tem vários casos lá de ação do Drenurbis que são muito bacanas, que valem a pena a gente olhar, né, que tem esse contexto de integração, desse olhar mais de todas as ações necessárias para recuperar um rio, para revitalizar um rio. Outro caso muito legal é todas as ações que estão sendo feitas, né, no programa Córrego Limpo aqui em São Paulo, teve um tempo parado e agora retomando, então que tem, né, muito um foco de ação na despoluição de canais, mas também com uma articulação junto à prefeitura, né, o programa é uma parceria entre Sabesp e prefeitura, então Sabesp atua na questão do controle de efluentes, e a prefeitura na gestão do canal em si, na geometria, ocupações regulares, resíduos sólidos, etc. O programa tem várias limitações, né? Tem várias falhas técnicas, mas ainda assim
é um caso muito importante, muito válido, né, para a gente consultar também, até para enxergar os erros e acertos e ver, né, para onde a gente pode caminhar. E aí tem vários córregos, né, que sofreram intervenção. Um que eu acho assim fantástico é o córrego Ibiraporã, que é um córrego que eu monitorei, né, no meu mestrado e doutorado. E ele, assim, fantástico, tem todo um processo de governança colaborativa na gestão do canal, e ele está ainda despoluído, está revitalizado, super bonito, super integrado na paisagem. Outra iniciativa muito legal é, né, todos os estudos que foram realizados no Arroio Dilúvio, né, lá em Porto Alegre, o pessoal muito engajado nesse propósito de revitalizar o Arroio Dilúvio. Tem muita coisa sendo feita, infelizmente eles não conseguiram avançar tanto na parte mais de execução, mas tem muita coisa legal, e obviamente todas as questões econômicas e políticas por trás. Outro caso muito legal é do Rio Capibaribe, Recife, que tem, assim, uma proposta super legal de manejo, já tem coisas acontecendo nesse sentido de recuperar esse rio, e que vale muito a pena olhar. Eu acho assim, vou citar esses aqui de cara para tentar pegar alguma coisa distribuída ao longo do território, e, enfim, depois, se alguém tiver interesse em saber um pouquinho mais, conversar, me escrevam e a gente vai se falando. Tem uma pergunta para o professor Demóstenes. Professor, quais os principais critérios para escolher as áreas mais críticas e que devem ter prioridade na revegetação? Essa abordagem que nós fizemos na cidade de São Paulo, ela é uma abordagem muito macro, né, no sentido de abordar as áreas mais inclinadas, né, e com quantidade menor de vegetação. Então, seriam essas as áreas prioritárias dentro daquele estudo, né? Então, você fazendo uma álgebra de imagens em vegetação e altitude, inclinação, então você cria aquelas sete classes de prioridade, né? E aí seria isso, seria locais mais inclinados, mais altos, na microbacia, aonde você tem pouca vegetação. São essas as áreas que está mapeando ali, que são as áreas prioritárias para fazer algum tipo de intervenção de política pública para procurar revegetar, para constituir ali uma área de melhoria de conforto e também de microdrenagem. Seria isso. Certo. A próxima pergunta é para a professora Juliana. A Jamile questiona como foi o processo para conseguir retirar a contribuição dos esgotos domésticos. Aí ela completa que a ligação de esgotos em drenagem pluvial é a ocorrência nacional e é um dos principais problemas para se tentar revitalizar esses rios. Não, com certeza, né? A universalização, né, da coleta e tratamento de esgoto passa por esse desafio, né, da gente eliminar as ligações cruzadas entre o sistema de esgoto, né, o sistema de esgotamento sanitário e o sistema de drenagem, né? Porque apesar da gente ter um sistema separador total, por conta da falta de infraestrutura urbana, né, sanitária, muitas vezes a gente usa a drenagem, que acaba vindo primeiro por conta da implantação do sistema viário, a gente usa a drenagem para transportar também efluentes, né? Então, isso é um ranço que a gente vai ter que vencer aí em todas as cidades que isso acontece, né? De fato, a gente tem sistemas que trabalham, né, por gravidade, sistemas condutos livres, e a drenagem acaba recepcionando toda essa carga poluente quando não tem sistema de esgotamento sanitário. E mesmo quando tem sistema de esgotamento sanitário, né, a gente às vezes tem a rede de esgoto e tem rede de drenagem na rua, né, isso já está lá bem estabelecido pelas concessionárias e prefeituras, mas por conta, né, da falta de conhecimento do sistema da população, existem as ligações errôneas, né? Então eu sempre falo que a pessoa não liga o esgoto dela na rede de drenagem porque ela é malvada, né? Ah, eu vou ligar meu esgoto na rede de drenagem. Não, é por ignorância isso, né? E, e eu tenho um caso bem emblemático disso que foi muito interessante, né? Eu acompanhei por muito tempo o processo de infraestrutura de um córrego,
e tinha uma nascente, e o pessoal que morava perto da nascente era muito engajado na recuperação da nascente e tudo mais. E tinha uma soleira negativa, que é um imóvel que convergia para a área da nascente, que lançava o esgoto na nascente. E aí eu fui visitar lá um dia, né, alguns meses depois do momento que foi mais intenso para mim o acompanhamento da nascente. E aí eles vieram relatar para mim todos felizes, assim, que eles tinham resolvido aquele problema, que eles instalaram eles mesmos uma tubulaçãozinha lá pegando a casinha e desviaram, assim, e foram me mostrando. E onde que vocês conectaram esse esgoto? E eles conectaram na boca de lobo do sistema de drenagem. E tinha rede de esgoto a 2 metros da boca de lobo. Então, assim, a população desconhece a infraestrutura pública. Então, né, entra naquela coisa que o Demóstenes falou, educação, educação, educação. Isso daí é informação, utilidade pública. As pessoas precisam entender que existe uma rede de esgoto e existe uma rede de drenagem, para começar. Né? E isso é muito claro quando a gente faz trabalho de campo. Né? A semana passada, fui fazer uma atividade, né, numa área carente, e a Sabesp está implementando um sistema de rede de esgoto, e o pessoal estava inconformado, que mesmo a Sabesp colocando rede de esgoto, ainda estava tendo alagamento, que choveu e alagou tudo. Eu falei, não, gente, calma, tem a rede de drenagem, a rede de esgoto, a Sabesp está mexendo na rede de esgoto, e alagamento tem a ver com drenagem. Então, assim, a galera, né, o pessoal desconhece essas questões que, para a gente, que é técnico, tem um conhecimento maior nessa área de infraestrutura urbana, é muito nítido que o sistema, né, funciona dessa forma, mas o pessoal, né, a população leiga não entende. Então, assim, educação, educação, educação. A gente tem que orientar, tem que ter campanha, as pessoas precisam saber como funciona o sistema. Tá, agora isso é o contexto, né? Como eliminar isso, né? É aquele trabalho, né? Eu gosto muito do que minha orientadora sempre fala, né? Que é um trabalho de enxugar gelo, né? Então, por exemplo, no programa Córrego Limpo, eles têm essas ações de consolidar o sistema de esgotamento sanitário. E aí esbarra nisso, identificar ligações cruzadas e eliminar elas. Então, é percorrer a rede de drenagem, né? Jogar corante, entender de onde vem o esgoto, e aí identificar essa ligação cruzada e fazer conexões corretas, né? E aí, para que isso se mantenha com o passar do tempo, não adianta a Sabesp, nos córregos, onde a Sabesp faz uma intervenção só técnica, que não envolve gestão colaborativa, né? Ela vai lá, desativa as ligações, 2 meses depois, 3 meses depois, tem um monte de ligação nova. Então, assim, é um trabalho conjunto, a empresa, a concessionária de saneamento indo lá e desativando as ligações, e alguém percorrendo, fazendo um trabalho paralelo, né, não estrutural, que é orientar as pessoas. Sempre que for fazer uma ligação nova, tem que pedir, né, orientação para a concessionária, tem que verificar, porque existem 2 redes. Então, assim, é um trabalho constante, né? Sempre vai ter que ser feito, independente de qualquer coisa, né? O sistema nunca, né, vai atingir 100% de eficiência, vai ter sempre coisinhas que a gente vai precisar resolver. E aí, no que se refere a essas ligações cruzadas, vai muito essa questão cultural, né, educacional por trás, para a gente driblar e conseguir ter um sistema de fato eficiente. Acho que consegui responder, não sei se faltou alguma coisa. Obrigada, professora. Professor Demóstenes, a Rayane, ela pergunta qual a referência do trabalho que o senhor citou com os cristais. O senhor saberia dizer? O microfone está desligado. Eu precisaria ver, Rayane, a referência. Preciso dar uma pesquisadinha de novo. Eu usava isso para as aulas, sabe? Para conversar com os alunos sobre a água, para fazer uma introdução sobre a água e as vibrações, tudo, né? Então, eu fico devendo. Eu vou pesquisar aqui e passo para o pessoal da Escola Legislativa depois. Tá bom? Certo, obrigada, professor. E aí nós temos a pergunta do Hugo pelo YouTube, ela é direcionada para o senhor também. Ele pergunta: a distância mínima legal exigida é suficiente para preservar as nascentes das cidades contra a expansão do perímetro urbano? Eu não entendi muito bem a pergunta. Será que ele está falando sobre a área legal, assim, de legislação, em volta de uma nascente, é isso?
Isso, eu acredito que sim. Tá. Se a distância mínima legal exigida é suficiente para preservar as nascentes das cidades contra a expansão do perímetro urbano. Eu acho que nas cidades isso na cidade tudo é um pouco diferente, né? É mais difícil. Então eu acho que não é nem tão respeitado assim na cidade esse entorno de nascentes, né? Eu acompanhei algumas revitalizações de nascentes, eu vi algumas revitalizações acontecendo em Guarulhos há muito tempo atrás, era muito interessante. Mas essa questão de respeitar o Código Florestal dentro da área urbana é outra história, né? Uma história bem diferente. E eu diria que não, mesmo na área rural, eu acho que o que deixaram de raio em volta de nascente é muito pouco, na minha opinião. Acho que o novo Código Florestal, ele prejudicou muito aí a questão das nascentes, na minha opinião. Não sei se eu consegui responder, mas eu acho que na área urbana é bem suficiente, mas na área rural também é. Certo? Caso ele complemente a pergunta, eu retorno novamente. E aí tem uma pergunta do Alexandre também pelo YouTube. Ele pergunta se existe uma lei ou artigo que exija que empreendimentos, imóveis ou determinadas construções precisam cumprir certa porcentagem com a microdrenagem. Tem sim. E cada cidade tem o seu, né? Cada cidade tem as suas definições aí, né? Isso é um pouquinho relativo a cada legislação específica, né? Acho que a Juliana também pode contribuir nessa questão aí. Isso, eu acho que assim, algumas cidades avançaram mais nessa questão, outras menos, né? Algumas não têm uma coisa muito específica com relação a controle no sistema de drenagem, mas acho que tem algumas coisas que são emblemáticas. Vejam que assim, nada é muito perfeito, né? Tudo a gente pode apontar falhas, enfim, mas tem coisas que são importantes para que demonstram já um aumento da preocupação com relação ao manejo de águas, né? E pensando em controle hidrológico e tudo mais. Acho que uma coisa muito importante aqui no estado de São Paulo é a lei das piscininhas, né, que obrigam o empreendedor que vai impermeabilizar o lote, né, com uma construção maior que 500 metros quadrados, tem que fazer a retenção da água no terreno, uma parcela do volume precipitado, né, isso remete muito a essa questão da invariância hidráulica que eu citei na minha apresentação, né, que é muito forte nos Estados Unidos, Austrália, Europa, que diz que se você ocupa o terreno, impermeabiliza, etc., a água que sai do seu terreno antes da ocupação e depois da sua ocupação tem que ser a mesma. E se você está lançando mais água no sistema público, o responsável por isso é você e não o sistema público. Então, a gente tem que avançar muito ainda nessa pauta. A gente tem, por exemplo, o plano diretor daqui da cidade de São Paulo, que traz muitos desses elementos de pensar como que a implantação de novos empreendimentos tem que ser feita, respeitar a área permeável, fazer compensação e tudo mais, mas a gente tem que avançar muito ainda, está muito longe de ser o que deveria ser, mesmo nos casos melhor manejados, mais bem pensados, ainda está muito longe do que acontece, por exemplo, quando a gente olha a legislação americana, que tem, né, uma coisa bem desenvolvida com essas técnicas que a gente fala que são compensatórias, né, enfim, mecanismos de desenvolvimento de baixo impacto e uma série de nomenclaturas. Então, assim, a gente tem coisas nesse sentido, como, por exemplo, tem, né, lá em Minas, através das ações do Drenurbis, aqui em São Paulo, previsto para o plano diretor, mas está muito longe de ser uma coisa, né, que atende o que realmente, a demanda que existe. E aí nós temos uma outra pergunta também vinda pelo YouTube, que é direcionada aos dois professores. A Olivia, ela gostaria de saber qual que é a opinião sobre as propostas para microdrenagem apresentadas em alguns planos municipais de saneamento básico. Vocês têm alguma opinião a respeito? Eu não estou muito atualizado com essa questão desses planos atuais. Eu vou ficar sem responder essa pergunta. Eu precisaria me atualizar mais sobre esses planos, né, para poder responder. Então, assim, obviamente também não conheço, assim, todos, né, mas, assim,
conheço alguns, principalmente aqui, né, do estado de São Paulo, e eu acho assim, né, acho que retomando essa fala que eu já fiz, a gente está muito longe de ser o sistema ideal, né, a gente diz que quando a gente olha para os sistemas de drenagem, a gente tem algumas fases, né, de evolução e amadurecimento do sistema. Então, o ideal é que a gente estivesse num estágio de drenagem sustentável, né, de manejo sustentável de águas. Mas quando a gente olha os planos, a gente observa que a gente está num estágio de um sistema sanitarista, né, de higienista, quer dizer, onde a gente quer afastar as águas. Então, assim, o conceito de sistema de drenagem através de implementação de bocas de lobo, galeria e canalização é um conceito totalmente ultrapassado, que a gente, né, quando olha mundo afora, isso não é feito assim mais. Já é feito de uma outra forma, com medidas compensatórias, com sistemas que amortizam as águas, que reduzem a velocidade de escoamento, que permitem infiltração das águas no solo. Então, assim, não se faz mais isso. E aí eu pego o exemplo que a gente faz na universidade. Na universidade existe, nos cursos de engenharia civil, ambiental até, as disciplinas de drenagem ainda ensinam a calcular sistemas de drenagem desse tipo. Boca de lobo, galeria, isso faz parte da ementa do curso. Então, a gente ensina a fazer drenagem ultrapassada no Brasil. Isso, obviamente, que tem toda uma iniciativa para reformular as cadeiras e a gente atualizar os programas. Não estou falando que os professores não trazem a questão de manejo sustentável de águas, muitos estão muito engajados nesse sentido, de ensinar formas diferentes de fazer sistemas de drenagem, mas a gente ainda ensina o sistema ultrapassado, que a gente chama de convencional, porque é assim que é feito. Os manuais de drenagem ainda falam que é assim que faz manejo de águas, que é desmanejo, né? Que é a gente fazer essas conexões rápidas que eu citei, pegar a precipitação e jogar no rio rapidamente, e isso gera todos os problemas que a gente enxerga todos os dias na cidade. Então, assim, de forma geral, os planos diretores de drenagem, né, quando tem, né, um plano diretor específico de drenagem, ainda trazem uma abordagem muito higienista, que é de afastar as águas da cidade, mandar para jusante o mais rápido possível e se livrar do problema. Só que hoje isso não funciona, né? Eu sempre falo que mandar água para frente muito rapidamente, há algumas décadas atrás aqui em São Paulo, tudo bem, a próxima cidade estava longe, você não sobrecarregava tanto o sistema do vizinho. Hoje em dia não tem separação entre as cidades, a gente sai de São Paulo, entre Carapicuíba, Osasco, Guarulhos, e está tudo ali misturado, não tem divisa. Então, mandar água de São Paulo rápido para Jusante é gerar vários impactos em outros municípios, não dá mais para fazer dessa forma, né? Nunca deu, mas hoje é gritante que não dá. Então, assim, a gente tem que avançar muito. O plano diretor de drenagem aqui de São Paulo traz muitos elementos, falando de drenagem sustentável, falando de medidas não estruturais, mas, assim, tem um abismo ainda do que é previsto e o que realmente está acontecendo, né? A gente tem que avançar muito nesse sentido. E aí, quando a gente olha outros planos diretores, né, que nem, às vezes não tem o de drenagem, tem só o municipal, nem fala de drenagem sustentável, ou só tem um parágrafozinho só falando que é, né? A gente está muito longe disso ser uma coisa bem resolvida. Obrigada, professora Juliana. Professor Demóstenes, há uma pergunta direcionada para o senhor. A Cíntia pergunta se o senhor pode citar espécies de árvores brasileiras de arborização urbana que têm grande capacidade de reter as águas da chuva. Muitas nós usamos já, né? A cibipiruna é uma delas, né? Ela tem uma área foliar muito reticulada, uma grande quantidade de folhas, né? Uma copa muito bem distribuída, é uma árvore bem interessante para retenção de água de chuva. Tanto é que onde tem cibipiruna, se a chuva está começando, embaixo da copa dela ainda o chão está seco, né? Às vezes está tudo molhado, mas embaixo dela ali está seco, né? Então você percebe isso no começo da chuva, né? A grande capacidade. Outra, o próprio Oiti, que tem muito no centro aí do Rio de Janeiro. O Oiti tem muito no interior de São Paulo, só que no interior de São Paulo ele é muito podado, né? Então ele não vai ter essa capacidade, porque ele é podadinho, pequenininho, então ele não tem, mas a espécie tem uma grande área foliar, uma densidade de copa maravilhosa. Então a licânia tomentosa, o Oiti também é fantástico. A própria tipuana, né? A tipuana também é uma outra árvore, mas essa não é tão brasileira assim, né?
ela ocorre aí na fronteira aí Argentina, Rio Grande do Sul, né, de maneira natural, mas ela não é tida como espécie nativa. Muito usada na cidade de São Paulo, né? E existem outras árvores, aí a gente podia falar de umas 300 árvores muito boas para isso, né? O próprio óleo de copaíba também é uma árvore muito interessante para isso, que outras árvores nativas. Até mesmo o louro pardo, né? O louro pardo também é uma espécie interessante, uma espécie nativa que vai muito bem calçada e que poderia, também vai ter um efeito, não tão grande quanto a sibipiruna, quanto o pau-ferro também é uma árvore interessante, mas também uma árvore bem interessante por causa de que ela se adapta melhor na calçada, o louro pardo. Aí a gente poderia elaborar aí uma lista aí para vocês e mandar até, né, de árvores que a gente gostaria que fossem mais utilizadas na arborização, que tem uma copa mais densa, que tem um poder de interceptação tanto de água de chuva quanto de radiação também, né? Obrigada, professor. Caso o senhor consiga, né, uma lista, alguma coisa nesse sentido, nós podemos encaminhar também para os interessados. Tem outra questão no YouTube, do Alexandre, ele não direciona para quem. Qual ou quais alternativas seriam eficientes para a recuperação dos rios urbanos? Ele diz que é residente de Salvador e dentre os 16 rios da cidade, 15 estão poluídos. É essa questão que a Juliana estava comentando de ligação clandestina, né? De ligação de drenagem cloacal na drenagem pluvial, né? Então, é preciso ter esse trabalho aí constante de mudança, né? É um trabalho grande. Infelizmente, isso já é antigo, né? E Piracicaba mesmo, né? Apesar de ter 100% de coleta de esgoto, se você for na Armando Salles agora, você vai sentir o cheiro, né? No bueiro. Então, as ligações clandestinas são muito, muito grandes ali no centro da cidade de Piracicaba também, né? Então, é um problema que realmente tem que ser enfrentado, mas não é de fácil, rápida solução, na minha opinião. Você gostaria de complementar, professora Juliana? Sim, enfim, acho que essa é aquela resposta de 1 milhão, né? É difícil, é complexo. Se fosse fácil, a gente já tinha feito, né? Então, assim, tem que eliminar a carga poluente, a gente tem efluente e tem carga difusa, né? Que é resíduo sólido e tudo que vem pela drenagem. A gente tem questão de integração paisagística e tem que repensar o canal, tem que integrar a população e tem que, né, fazer a gestão eficiente da paisagem. A gente tem questões políticas, né, para sustentar todo o processo com o passar do tempo, do ponto de vista jurídico, né, para proteção desses ambientes enfim, garantir que aquilo seja mantido para aquele propósito que foi pensado nesses estudos. E, assim, o que fecha tudo isso é o equilíbrio de todas as questões envolvidas. Então, acho assim, como que recupera rios, como que revitaliza e renaturaliza e tudo mais, é botar no papel tudo que está impactando o rio, tudo que falta para o rio, tudo que a gente quer para o rio e estabelecer estratégias. E a literatura traz muitos processos, né? A gente pode usar um leque de possibilidades, mas acho que, assim, de forma bem resumida, é eliminar cargas poluentes e integrar o rio na paisagem, seja qual paisagem a gente tiver inserido, se é área urbana, se era rural, se é contexto florestal, e a gente vai adequar em função do que está acontecendo na paisagem. Obrigada pelas respostas. E aí tem uma pergunta aqui no chat do André, para a professora Juliana. Ele diz que em seu artigo, requalificação de rios urbanos no âmbito da renaturalização, revitalização e recuperação, apresentando suas diferenciações. Neste sentido, das políticas públicas e legislações brasileiras, onde se encaixam os projetos e programas que vêm se desenvolvendo no âmbito de cada uma dessas diferenciações que foram apresentadas por você? Então, assim, eu trago, né, essas definições, porque quando a gente olha a literatura, né, existe uma definição bem clara do que é intervir no curso d'água, né? E aí vai muito de encontro nessa resposta onde a gente quer chegar. Se
Se a gente está pegando um rio que sofreu um processo de degradação e quer que ele volte a um estado natural, né, original, a gente tem que renaturalizar ele, restaurar, que vai ser o restabelecer todos os processos ecológicos que ele tinha antes. E muitas vezes a gente não consegue fazer isso, por conta do contexto, como, por exemplo, o Rio Tietê aqui na cidade de São Paulo. Né, revitalizar já vai num outro sentido, que é, eu vou restabelecer processos ecológicos, eu vou reintegrar ele na paisagem, mas não necessariamente vai ser o rio que tinha antes, vai ser um novo rio que vai desempenhar muitos processos ecológicos, vai ter diversidade, vai ter serviço ecossistêmico, mas é um novo rio, é um novo ecossistema. E a gente tem a recuperação, que é simplesmente a gente recuperar do ponto de vista sanitário esse rio. Então, isso é uma nomenclatura que, né, que está bem estabelecida quando a gente olha a literatura estrangeira, né? Então, né, como encaixar isso agora num contexto mais de gestão, de políticas públicas, é a gente enxergar que diferentes rios devem receber diferentes estratégias de intervenção, né? Então, isso acaba facilitando o processo de gestão e de manejo de rios, porque a gente não cria expectativas irreais, né, que não são palpáveis, pelo menos num horizonte curto, né, de olhar para um rio que está num processo muito agressivo, urbano, por exemplo, e achar que aquele rio vai ter de novo o peixinho super sensível que tem lá na matinha fechada na Mata Atlântica. Isso não vai acontecer nesse rio, pelo menos não com um esforço palpável, assim, a gente vai ter que restabelecer tantos processos que isso vai ser inviável, não tem como, assim, né? Eu acho assim, eu não gosto do não, porque a engenharia dá conta de tudo, a gente consegue fazer, né, miraboldices aí e consegue atingir objetivos, mas quanto isso custa? Qual o custo, não só financeiro, mas social dessas intervenções? Então a gente tem que chegar, né? Então, acho que nesse sentido, incluir isso nas políticas públicas dá um pouco mais de segurança para o processo, porque a gente estabelece as metas dentro de um olhar mais de viabilidade técnica, econômica, social. Então, acho que é nesse sentido, né? Olhar para a bacia hidrográfica e enxergar as potencialidades dela. Um rio que está num fragmento florestal, como o rio lá do Jardim Botânico, é um rio que tem que ser restaurado. Está dentro de um fragmento florestal, ele tem toda a potencialidade para ter um ecossistema restaurado, né, de forma completa. Agora, um rio que está dentro de um contexto urbano, debaixo de uma avenida, com uso denso do solo, isso não vai virar um rio natural de novo, mas ele pode virar um novo rio que desempenhe muitas funções, etc. Eu acho que é meio que nesse sentido. Obrigada pela resposta. Eu acho que já encaminhando para as últimas perguntas por conta do tempo, tem uma pergunta do Caio. Ele diz se a região de Jundiaí tem alguma relevância nessa percepção de gestão de recursos hídricos. Os professores saberiam dizer? Bom, eu acho que sim, tem bastante relevância. O Rio Jundiaí é até o nome do peixe, né? Do peixe, o Jundiaí, né? É um rio bastante importante aí do sistema, né? Fundamental. E principalmente quando a gente pensa em abastecimento de água, né? Tá na bacia do PCJ. Todo rio é importante, né? Para começar, todo rio é importante, né? Mesmo o rio pequenininho é ele que vai alimentando os maiores até chegar na macrodrenagem principal. Então, todo rio é importante do ponto de vista da gestão de recursos hídricos, mas o Jundiaí em si tem toda uma questão de abastecimento de água, né? E tudo, então, super importante, né? Silvia, se quiser fazer o fechamento, as perguntas finalizaram. Nossa, gente, nós ficamos aqui 2 horas e nem vimos o tempo passar, foi excelente, muito bom mesmo, bem interativo, né? O pessoal não para aí de perguntar, eu também coloquei algumas provocações aí, mas assim, eu só tenho a agradecer, o Demóstenes eu já conhecia, a Juliana estou conhecendo agora, vai ser convidada a estar mais com a gente, né, Demóstenes, em alguns outros fóruns aí. Eu queria convidar a Juliana para participar da disciplina no semestre que vem, de gestão ambiental urbana. Que legal. À disposição. O Demóstenes, eu tenho muito interesse nessa questão das árvores no abatimento hidrológico.
Eu já vi eu alguns também estudos, tenho. os estudos italianos, então eu vou falar com você, porque eu sei que já percebi que vocês estão bem empenhados nesse sentido, vou conversar com você depois. Legal. Legal, E aí, legal. Muito e obrigado. Juliana, você é civil também, né? Não, eu sou ambiental. Na ambiental, achei que você fosse engenheira civil, ia falar assim, na mesma situação minha, civil, depois vai fazer especialização e mestrado em urbanismo, acaba se frustrando um pouco, né? Porque, na verdade, assim, se frustrando não, tendo outro olhar, acho, né? Porque é o que você falou, né? Os engenheiros aí, essa coisa do concreto, do asfalto, da urbanização desenfreada, embora agora, né, as disciplinas, eu dou aula também de urbanismo numa faculdade aqui em Pira, e tem uma grade bem legal, que entra bastante essa parte ambiental. Mas quando eu fiz a faculdade aqui na EP, nossa senhora, era cálculo, pontes, concreto 1, concreto 2, e aí nada dessa questão ambiental. A única disciplina que eu tinha era planejamento urbano, que é a que eu gostava, tanto é que é por isso que eu fui para essa área e fui fazer a especialização em mestrado em urbanismo, porque não me encaixava em nada de engenharia civil pura, né? Então, eu me vi hoje aí um pouco nessa situação. E queria só dizer assim, nós já estamos no avançar do tempo aí, que tudo tem a ver com tudo, né? E essa semana nós tivemos 3 palestras que tudo tem a ver com a de hoje, 3 debates. Um foi sobre monitoramento e governança das águas, onde ele trouxe todos os indicadores, dados, falou sobre comitê, consórcios, instituições, foi excelente na segunda de manhã. E à tarde nós tivemos uma fala do PECH, que acho que, deixa eu ver o nome mesmo, foi Desafios da Gestão dos Recursos Hídricos nos Municípios. O PECH também é esse pesquisador do IAT, super, sempre colaborando com a gente, e aí ele veio e jogou até para mim, né, que sou hoje política e urbanista, queria saber como que estava o plano diretor da cidade, foi um debate, assim, foi bem bacana. Como é que estava o programa de pagamento por serviços ambientais, aí ele foi jogando essas pinceladas, o zoneamento, plano de recursos hídricos, e aí foi bem bacana que nós fomos debatendo. Se vocês quiserem depois, quem está aqui na sala e não assistiu, ou os professores, isso está no YouTube. Vou até pedir para a Ana, para a Leila colocar agora no chat aí, se for o caso, as 2 palestras, porque foram, assim, excelentes e muito parecidas com o que a gente está conversando aqui, sobre esse crescimento urbano desenfreado, essa coisa maluca da drenagem a qualquer preço. Então, eu estou bem satisfeita. E depois, olha só que legal, Juliana, aí tivemos, isso é mais a minha área e tem a ver com... Nós estamos com o plano de habitação sendo analisado pela Câmara, e a habitação é minha área, meu mestrado foi sobre regularização de favelas, né? Na UFSCar, na engenharia urbana da UFSCar. E aí nós puxamos esse debate com 3 encontros sobre habitação. E ontem tivemos o último, com 2 arquitetos excelentes também, que vieram falar de assessoria técnica do CAL, regularização fundiária, né? Então, acho que tudo tem a ver com tudo, tudo foi bom, essa semana saio bem satisfeita. Estou vendo que o Demóstenes vai sair, mas só antes de sair, Demóstenes, eu só queria falar que um exemplo bem sucedido, pelo menos eu acho, é que aí tem que sempre estar fazendo esse monitoramento, é o projeto Beira Rio, né? O projeto Beira Rio Piracicaba, que é um projeto que voltou o olhar da população para o Rio. Então, assim, é lógico, hoje ele tem várias falhas, teria que ter sido feito alguns monitoramento mesmo, alguns projetos diferentes, continuidade, a participação da população maior, o poder público devia ter pego esse projeto como exemplo e não deixar morrer, não deixar se esvaziar, né, vamos dizer assim. Mas é o que a gente tem. Fiquei pensando aqui, a gente pode até falar com o Estevam, de repente, para continuar isso, fazer um pouco esse debate. Provocar, sobre... né? O que foi o projeto Beira Rio e como é que ele pode estar. Eu sempre convido, gente, eu convido os secretários, convido os diretores, faço um esforço aqui para ficar mandando convite. Eu estou vendo que tem alguém do CEDEMA e do NEA, tem o pessoal do CONDEMA,
Estou feliz, até porque tem pessoas aí tem pessoas de fora, mas acho que é isso, eu estou satisfeita, isso fica gravado, já são 5 horas. Eu vou precisar sair, eu peço perdão, peço desculpas e muito obrigado. Agradeço, muita gratidão aí, foi uma grande satisfação poder ouvir a Juliana e as considerações dela, viu? Fiquei muito feliz, muito obrigado. Então Eu que tá, nós agradeço já aí. estamos avançados mesmo, acho que é hora. Quer falar um tchau, Juliana? Não, agradecer o convite também, essa troca com o Demóstenes, que eu já conhecia das referências, mas ainda não tinha tido a oportunidade de falar com ele assim, compartilhar. Eu acho que tem muita coisa aí para a gente estabelecer conexão. Vou procurar ele na sequência. Eu vou te procurar, você não vai escapar, não. E Tá? Tchau, tchau, um abração. agradecer o pessoal do Obrigado, pessoal. Projeto Ponte aí também, né? O pessoal do Projeto Ponte aí da Exalc que fez todo esse encaminhamento também. Tá? Fez um esforço para que isso saísse. A Mônica que está aí nos assistindo. Tá bom? Ok, tchau, tchau, pessoal. Tchau, Obrigada. obrigada.